Olá, hoje a gente vai embarcar numa viagem e tanto. Mas não é para um lugar longe não, é para dentro. A gente vai usar um mapa criado por uma das mentes mais incríveis da psicologia para explorar o nosso próprio universo interior. Sabe aquela pulga atrás da orelha? Aquela intuição de que a pessoa que a gente é no dia a dia é só a pontinha do iceberg? Pois é, muita gente sente isso. E é justamente aí que entra o Carl Jung. Ele nos deu um verdadeiro mapa para a gente navegar pelas camadas mais fundas da nossa psique. Bora mergulhar nisso? Para começar qualquer jornada, a primeira coisa que a gente precisa é do quê? De um bom mapa. E o que o Jung nos oferece é um que, ao mesmo tempo que é simples, é de uma profundidade incrível. Imagina que a mente é tipo uma casa com vários andares. No térreo está a nossa consciência, o que a gente conhece. Mas a aventura de verdade começa quando a gente desce a escada, para os porões, para o inconsciente. O ego é o nosso gerente do dia a dia. É aquela parte nossa que toma as decisões, que lida com o mundo, que fala, eu sou assim. É a parte que a gente conhece bem, a nossa cara para o mundo, sabe? Agora, descendo o primeiro degrau, a gente chega no nosso porão particular. É lá que a gente guarda tudo aquilo que não gosta muito em nós, sabe? Memórias que a gente esqueceu, coisas que disseram que era feio. Jung chamou isso de inconsciente pessoal, mas o apelido mais famoso é sombra. E se a gente for mais fundo ainda, chegamos num lugar fascinante, o inconsciente coletivo. Pensa num lençol freático, de onde toda a humanidade bebe. É o reino dos arquétipos. Aqueles padrões universais de ser herói, ser mãe, ser sábio, todas as possibilidades humanas que a gente compartilha. Então, beleza, a gente tem um mapa. Mas qual é o destino? Para Jung, o objetivo não é ser perfeito, não. É ser inteiro. Ele deu um nome para essa jornada: processo de individuação. E essa ideia aqui, olha, ela muda tudo. A meta não é se livrar das partes que a gente não curte, mas sim trazê-las para a luz, aprender a conviver com elas na nossa consciência. A perfeição manda a gente cortar fora tudo que é visto como ruim. Já a totalidade, a individuação, faz um convite, vem e abraça todos os seus lados. É sobre expandir quem a gente é e não sobre se diminuir. É um caminho de aceitação, né? E como é que isso aparece na vida real? Sabe aquela raiva desproporcional quando alguém te fecha no trânsito? Então, pode ser a sombra dando um oi. Aquela pontinha de inveja? Pode ser a sombra te mostrando um potencial seu que está aí, dormindo, querendo ser desenvolvido. E quem é que nos guia nessa jornada? Jung chama essa bússola interna de self. Pensa no self como o nosso eu maior, sabe? Aquela centelha divina dentro da gente, o centro de toda a psique, que está sempre nos empurrando para a gente realizar o nosso potencial único. O Jung via a vida como um grande arco, com duas metades bem diferentes, duas grandes jornadas. Vamos dar uma olhada em como essa estrutura se desenrola. E essa analogia do sol é simplesmente genial. A vida começa no nascer do sol, ganha força e luz até o meio-dia e depois começa um movimento de descida de volta para a escuridão, mas uma escuridão cheia de sabedoria. A primeira metade da vida é toda para fora. É sobre construir nosso lugar no mundo. A gente se especializa, escolhe uma carreira, aprende a ser um membro funcional da sociedade. É sobre fortalecer o ego, o nosso gerente do mundo de fora. Só que chega um ponto, geralmente na meia-idade, que a energia muda de direção. A jornada vira para dentro. As perguntas não são mais o que eu conquistei, mas sim, tá, e o que tudo isso significa? É um chamado para resgatar aquelas partes nossas que ficaram para trás, a nossa vida não vivida. E por que essa virada acontece? Porque a nossa psique busca equilíbrio. Se a primeira metade da vida foi toda focada, sei lá, no racional, a segunda metade vai buscar compensar, trazendo um desejo de explorar o lado emocional. É um movimento supernatural em direção à totalidade. Ok, agora que a gente já tem o mapa, o destino e o caminho, vamos falar sobre uma ferramenta que, para muita gente, tem sido um veículo poderoso para essa exploração interna. A pergunta que não quer calar é: onde é que as experiências psicodélicas entram nessa história toda? Como é que elas conversam com esse mapa do Jung? Bom, dentro desse modelo, a psilocibina pode ser um baita acelerador. Ela pode meio que diminuir as defesas do ego, permitindo um mergulho direto no inconsciente.
É a chance de encontrar a sombra, de viver pedaços da vida não vivida e de sentir a conexão com o self de um jeito muito, muito direto. E aí chegamos num ponto crucial. A ideia de uma bad trip, uma viagem ruim, meio que perde o sentido. Cada experiência, seja linda ou assustadora, é vista como exatamente aquilo que a psique precisava trazer para a consciência para a gente poder avançar no caminho da totalidade. É a jornada que precisava ser feita. E é bom lembrar, essa é uma jornada para a vida toda, né? É como descascar uma cebola, você tira uma camada, tem outra embaixo. O processo de individuação não tem um ponto final. A gente vai se aproximando, mas o caminho nunca acaba de verdade. No final das contas, o mapa de Jung não aponta para um tesouro enterrado, mas sim para uma direção, para dentro. É um convite para a gente explorar o nosso próprio continente desconhecido. Então fica a pergunta no ar. O que, na nossa própria vida não vivida, está aí pulsando, pedindo para ser descoberto? A jornada é única para cada um de nós.